Pronto. Pronto, já estamos aqui ao vivo. Agora eu estou aguardando vocês entrarem aí para a gente conversar. Quero saber de onde você está falando, né? Aos poucos aí as pessoas vão compartilhando também, ajudando a divulgar esse trabalho, né? Mostrando aí, ó, já começaram a entrar. Vou aqui agora mandar o convite aqui para o Felipe. Agora a nossa live é um prazer ter vocês aqui, gente. Dizendo aí, ó, de volta, de onde vocês estão falando? Estou aqui aceitando. Tá bloqueando eu aceitar o Felipe, gente. Felipe, deixa eu recusar os outros convites aqui. Pessoal, só ele pode mandar convite, tá? Para participar ao vivo. Vocês vão assistir, ok? Olha, o Instagram tá me bloqueando aqui. Não estou conseguindo aceitar o Felipe. Convite feito de novo, Felipe. Aceita aí. Vamos lá, pessoal. Ah, agora sim, Felipe Folgosi, é um prazer estar aqui com você. Esse trabalho maravilhoso que eu tenho acompanhado. Estamos aqui, ó, o pessoal está entrando aqui devagarzinho. Você que está aqui ao vivo, ajude a compartilhar, porque nós temos informações importantes para te passar e o algoritmo tenta nos segurar. Nós temos que driblar esse algoritmo. Com isso, a gente conta com a sua participação, com o seu, pode curtir e também compartilhar. Obrigada, Felipe, por aceitar esse convite. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, prazer o meu, obrigado pelo convite. Boa noite. Que Deus nos conduza, né, nas nossas palavras, naquilo que a gente vai entregar, para que cada um aceite de coração e realmente nós consigamos aí fazer a diferença na ciência com consciência na vida das pessoas que estão aqui com a gente. Amém. Amém. E estou aqui com os seus livros, olha só que legal. Eu tenho aqui a Aurora, eu tenho aqui o Prédio, eu tenho aqui o Caos, o Ômega e o Comunhão. Que Que bacana. trabalho lindo, maravilhoso. E tem aqui também meus dois livros. Ó, eu tenho Ciência com Consciência e Dê um Play na Sua Saúde, que são os meus dois filhotes aqui. Então, nós vamos falar com quem gosta de escrever, com quem gosta de ler, com quem está buscando informação, que nós estamos nesse mundo é para aprender, para compartilhar. E o acesso à informação está disponível no universo. Vai Alô? ali aos poucos e correlacionando a sua. Alô? Sim, pode falar. Me Não, fala acho aí, que eu como que surgiu isso tudo? não te ouvi, falhou um pouco, se você puder repetir. Falou? Vou repetir então para você, Felipe. Como que começou esse interesse seu por esses temas mais profundos em relação à tecnologia, ciência, esses bastidores de um sistema? Me conta. Nos conta. Eu sempre me interessei por esse tipo de assunto, assim, desde adolescente, na verdade. Acho que com uns 12 anos eu já comecei a ler alguns livros, como O Nome da Rosa, enfim, mais voltado a princípio para a cultura, né? Como que a cultura ao longo dos séculos era manipulada, vamos dizer assim, e até porque, né, a minha área de atuação, mas ao longo dos anos eu fui entendendo que a tecnologia é algo que influencia muito, né, na sociedade, as nossas vidas, e, então, assim, é uma coisa que eu estudo já há muitos anos, né, de uma forma independente, buscando informação. Eu acho que a partir eu morei nos Estados Unidos de 2001 a 2003 e lá também eu comecei a ler muita coisa que não era publicada no Brasil e
né? Muita coisa que está só em inglês, que a gente acaba que não tem acesso aqui, então é um processo aí contínuo de anos e anos que eu depois comecei a querer também falar sobre isso nas minhas obras, né? Principalmente na trilogia do Aurora, Caos e Ômega, meio que fazer uma síntese desses anos e anos aí de estudos, de material acadêmico, na verdade, que mesmo eu sendo leigo, né, na questão médica, eu ia tateando, ia buscando informação, e aí é isso, você acaba criando uma visão de mundo, né? Você acaba descobrindo que muita informação realmente não é propagada, né? Propositalmente não chega ao público, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, hoje, uma coisa que eu faço, até pela consciência como cristão, é de procurar compartilhar essa informação para que as pessoas saibam disso, né? Então, por exemplo, né, eu escrevi o Aurora, o Caos, que é a continuação da Aurora em 2016, e já falava de pandemia aqui, né? Então, quando a pandemia apareceu em 2020, eu basicamente já sabia o que seria, né? E já comecei a falar naquela época, né, para as pessoas tomarem cuidado, né, com toda a narrativa que estava sendo promovida, né? E infelizmente eu tive, por exemplo, uma ex-namorada deixou de falar comigo, que tinha, né, virou minha amiga, porque achava que era, né, essa coisa, teoria da conspiração e tal, e a gente ficou sem se falar por 3 anos, e ela acabou, enfim, né, fazendo os procedimentos lá exigidos, né, e ela quase morreu, ela teve 5 infartos, se eu não me engano, teve que fazer uma operação no coração, teve, né, uma miocardite muito grave e quase veio a óbito, e depois a gente voltou a se falar no passado, ela veio me pedir perdão, assim, porque, novamente, vai falar, você, o cara é ator, assim, o que ele tá falando dessas coisas, o que ele, né, mas é isso, né, a gente tenta alertar, né. Sim, é verdade. Para vocês que entraram aí agora, o Felipe, um artista famoso da Globo, né? Eu lembro do Felipe na época que eu era moça também, e a gente assistia ainda, né? Naquela época ali, as novelinhas da Globo, né? Então, é uma pessoa que marcou muito no cenário nacional. Hoje é um grande escritor, é um roteirista, é um pensador, né? Tem um olhar muito profundo. E hoje ele é um cristão, né? Convertido, né, Felipe? Isso também eu quero que você conte um pouquinho para nós como que foi essa trajetória. Eu, para quem não me conhece, meu nome é Carla Fernanda, eu sou biomédica, sou nutricionista, sou acadêmica de medicina, tenho mestrado, doutorado, 6 pós-graduação, minha vida é estudar, amo estudar, mas com pensamento próprio eu formo. Eu capto as informações, filtro o que é bom e formulo assim o meu raciocínio, o meu pensamento. Né? Então, quando você citou aí na época do início da pandemia, lá em 2020, eu tenho no meu YouTube lá, eu escrevi um artigo e coloquei a única pessoa no Brasil que conseguiu ter um raciocínio parecido assim comigo, que me entendeu de médico, Felipe, na época, não sei se você vai conhecer, claro, foi o doutor Laí Ribeiro e logo depois o Alexandre Távola da Nova Ciência. Então, são pensamentos que foram captados no início como realmente teoria da conspiração. Mas hoje é o que você falou, é uma realidade. E dentro dessa realidade tem muito também de espiritualidade, não é? É uma relação de ciência e fé. Então, eu queria que você contasse para mim como que foi seu despertar, né? Ciência Bom, e fé também. eu cresci numa família que, vamos dizer assim, buscava, né, uma família católica, mas que buscava, né, meus pais, vamos dizer, tinham uma espiritualidade, assim, e aos 15 anos, minha mãe se converteu, né, ao cristianismo, como eu considero, né, na igreja evangélica, e eu logo em seguida também me converti. Então, aos 15 anos, e
vivi muito intensamente, né, na igreja, dos 15 aos 30. Eu comecei a trabalhar na TV com 17 e então entendia que aquela porta tinha se aberto até para falar de Jesus e desmistificar o preconceito que se tinha a respeito dos evangélicos no Brasil. Isso no começo dos anos 90, né? Hoje em dia, graças a Deus, já é mais comum, né? Hoje em dia, o crescimento aí nesses 30 e quase 35 anos aí, a gente viu, graças a Deus, quase a metade da população hoje é evangélica, né? Mas naquela época era raro, assim. Eu, por exemplo, não estudei com nenhum evangélico né, na minha vida inteira, assim, né? Não tinha nenhum colega de escola, ou mesmo depois de ensino, né? A gente falava naquela época primário, ginásio e colegial, né? Hoje é fundamental e médio, mas enfim, não tinha, né? Então, quando eu comecei, né, a trabalhar na televisão e comecei a ir em entrevista, né? Então, dei entrevista desde Xuxa até Caras, assim, sempre falando, né, que eu era evangélico e então eu acho que isso foi a minha pequena colaboração, assim, nesse sentido de ter alguém na grande mídia, né, na época em destaque, falando que era possível ser, né, evangélico e cristão e desmistificando aquela ideia, não, o evangélico é ignorante, né, ele não tem informação, quando na verdade, né, a igreja ao longo dos 2000 anos que tem promovido cultura, a alfabetização, né, a reforma protestante com a Bíblia, né, de Gutenberg para a linguagem na época, lá naquela circunstância para o alemão, né, não só o latim, onde só o clero tinha acesso, então popularizando, dando acesso, né, e depois traduzido em todas as línguas da Europa, né, inglês, francês, italiano, enfim, trazendo, né, a palavra, o contato da palavra não, sem intermediação, né, diretamente com a população, e isso fazendo com que as pessoas quisessem, né, aprender a ler, a se alfabetizar, e isso até hoje, né, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, e é um livro onde muitas pessoas se alfabetizam com a Bíblia, né? Então, né, as primeiras universidades também, tanto Sorbonne como Oxford, até depois como Harvard, grandes universidades nasceram como seminários, né, teológicos, e depois outras cadeiras foram sendo criadas, direito, filosofia, medicina, enfim. Então né, diferentemente do que quem combate, né, o cristianismo quer traçar ou dizer, né, que é obscurantista, é a religião que produz, né? Não, ao contrário, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé é uma fé racional, e no livro dos Provérbios diz que Deus, né, ele encobre basicamente a sabedoria, o conhecimento, a ciência, e é a honra dos reis descobrirem, né? Então, basicamente, a ciência só descobre aquilo que Deus criou, né? Você vê os padrões matemáticos, né? Você vê o princípio do design inteligente, né? Tudo isso, os padrões, né, de Fibonacci, enfim, os padrões matemáticos da criação, tudo isso está presente, né? E a gente, usando a capacidade que Deus nos deu, que o nosso próprio cérebro é criação de Deus, a gente consegue interagir com a natureza e aí sim fazer ciência, né? Então não existe nenhuma dicotomia entre fé e ciência, ou fé e racionalidade, né? Inclusive existem grandes filósofos, o John Lennox, por exemplo, né, um de Oxford também, um filósofo, né, grande pós-doc, assim, que né, o C.S. Lewis, você tem grandes pensadores, até né, contemporâneos, que são cristãos, né? Então, muitos têm testemunhos, né, de cientistas no YouTube que encontraram a fé através da ciência, né? Investigando a ciência, a natureza, eles falam, não é possível, né, que exista esse nível de informação, por exemplo, no nosso DNA, né?
que é uma carta, basicamente, né? São códigos, né? Enfim, então, eu acho que isso é importante também chegar ao público leigo, né? E bastante disso eu fiz na pesquisa que eu levei quase 7 anos para escrever o Aurora, né? Que é uma história que eu abordo bastante dessa questão, né? De como a criação está presente na natureza e a gente tendo o olhar correto, né? Tendo primeiro a vontade, né? A disposição, mas tendo a gente vê a manifestação, como diz em Romanos 1, né? Que o homem é indesculpável de não crer em Deus, porque a natureza dá testemunho de Deus, né? A própria criação deixa claro que Deus é real, né? É verdade. É verdade, e eu, como da área da ciência, e me digo até como cientista, porque eu sou uma grande pesquisadora, nesse livro aqui eu falo, primeiro eu falo, dê um play na sua saúde, eu falo bem da parte biológica, bioquímica, e dou uma entrada na biofísica. Nesse aqui, Felipe, eu coloco aqui, ó, ciência com consciência, o melhor de todos os médicos. E o maior de todos os influencers. Sabe por quê? Eu vi que a meninada jovem, o que eles querem ser? Eles querem ganhar dinheiro com a internet ou eles querem fazer medicina? Grande parte, né? Claro que não todos, mas a média grande. E na Bíblia ensina tudo. Como ser o melhor de todos os médicos, porque teve um só que curava de verdade, né? E o maior de todos os influencers, que ali na Bíblia também Jesus deixou muito claro, né? Começou com 12, tem um mundo aos seus pés, cada dia mais, que a gente está vendo um avivamento no mundo hoje, né? E com certeza as pessoas que estão aqui com a gente também estão buscando essas informações. E nós vamos entrar um pouquinho mais profundo. Primeiro, Felipe, eu quero só te parabenizar por todo esse material aqui. Que eu recebi com a minha amiga Sirlene, inclusive ela está aqui no livro. Você colocou o nome dela aqui como uma das participantes aqui, uma fotinha da Sirlene, de quando ela era menina. Fiquei muito feliz, né? A Sirlene é minha amiga desde os 6 anos de idade. Ela esteve com você presencial. E ela me trouxe aqui para eu poder, né, conhecer o material de perto. Outro ponto aqui que eu quero entrar mais profundo agora. Gente, compartilha a live, curte, ajuda aí a gente driblar esse algoritmo, tá? Porque não tá fácil, né, Felipe? A gente que tá sempre mexendo aí com a parte da internet vê o quanto nós estamos sendo restringidos. E isso tem acontecido principalmente no meio quando a gente chama esses assuntos que são mais, vamos dizer que até polêmicos, né? Mas me fala o seguinte, o pessoal que tem em casa aí pode estar querendo saber, hein? O que são as Big Techs e como elas acabam controlando as informações na saúde. Conta aí um pouquinho do que você já buscou em relação a isso aí para nós. Bom, esse é um assunto, né, complexo, né? Eu vou tentar resumir um pouco, é difícil falar isso rápido assim numa live, mas Sim. especificamente as Big Techs são empresas de tecnologia, né, ali do Vale do Silício, principalmente, né, nos Estados Unidos, ali, né, no norte da Califórnia, que muitas têm também conexão com a parte científica e da área da saúde, né? Hoje em dia, muitas empresas de tecnologia fornecem softwares para empresas de seguro de saúde, para a indústria farmacêutica, né? Traçam o DNA étnico, né? Querem coletar o DNA de toda a população, né? E isso traz um alerta, né? Muita gente fica preocupada, assim, fala assim, né, existe a possibilidade de criar, inclusive, armas biológicas para atingir certos grupos étnicos, né? Então, assim, as Big Techs, né, se a gente for ver de uma forma superficial, elas fazem desde software, né, desde plataformas como redes sociais, que a gente está usando como Meta, por exemplo, até hardware, né, que são equipamentos, como, por exemplo, a Apple faz, né, computadores, smartphones, enfim. Mas cada vez mais elas estão investindo em tudo, né? Tem empresa que era de software que agora quer fazer computador e quer fazer celular, e tem empresa né, que tradicionalmente fazia equipamento que começou a fazer, entrar na questão de rede social, entrar em software e até na área da cultura, né, fazendo plataformas né, para distribuir filmes e programas, enfim. Então, por trás de tudo isso, né, quando a gente vai conhecer
principalmente quem são os CEOs, os fundadores, né? Se eles têm alguma ideologia, o que eles acreditam, né? Você vê que é um padrão meio recorrente, que todos se veem como uma elite intelectual, né? Então, eles acreditam num movimento chamado tecnocracia, que é um movimento com esse nome que nasceu na década de 30 do século passado, né? Mas ele tem, vamos dizer, raízes que remontam à história, né? Isso aí se remonta a Augusto Comte, Saint-Simon, e vai voltando no tempo aí, Voltaire até Platão, na verdade. Platão já falava que a sociedade deveria ser controlada por príncipes filósofos, né? Ele falava que a democracia não era a melhor forma de governo, afinal de contas, né, ele via, né, a população como um bando de ignorantes, então que uma melhor forma de governo, né, para ele seria a tirania, e esses tiranos seriam príncipes filósofos, seriam essa elite intelectual, né, e isso ganhou uma etiqueta, né, mais recente como tecnocracia. Então, eles, né, essa galera toda, né, os mais conhecidos do público é Bill Gates, Elon Musk, mas você tem Peter Thiel, Mark Andreessen, Larry, né, o Larry Ellison, enfim, dessas companhias, grandes companhias, eles se veem como, né, como pessoas especiais, meio que, né, acho que é muito dinheiro, muito poder acima dos meros mortais, e que eles então são aptos a, inclusive acima de governo, né? Eles falam que né, os governos têm que ser substituídos, né? Agora, inclusive nos Estados Unidos, está tendo uma implementação aí de uma nova forma de governo, né? Onde os algoritmos, né, os funcionários públicos, por um lado, o problema é isso, é que eles identificam problemas reais, como, por exemplo, muitas vezes a burocracia e a ineficiência, né? E trazem uma solução que parece ser boa, mas no fundo, infelizmente, vai trazer mais controle, mais centralização de poder, assim, né? E isso através de uma outra ciência que é chamada cibernética, que é exatamente o uso de tecnologia para controle social, né? Então, são coisas, né, são coisas que vão, vamos dizer assim, se agregando para criar, né, um estado de vigilância completo, né? Que cada vez mais a gente vai sendo cerceado de liberdades, a gente vai abrindo mão das nossas privacidades, a gente vai sendo condicionado, né, tanto pelos equipamentos quanto pelas informações, e o objetivo final para quem é cristão e conhece a Bíblia é basicamente aquilo que a gente lê em Apocalipse 13, né, uma sociedade completamente controlada, onde inclusive, né, qualquer a ideia de trabalho, né, de ganho, de troca financeira, tudo isso mediado, né, por esse sistema, né, onde você não tem, tudo é rastreado, tudo pode ser bloqueado, tudo, né, basicamente a gente à mercê do Estado, né, então não tem nem escambo, né, não tem nem a possibilidade de você plantar e trocar batata por repolho, enfim, né, tudo, né, o ser humano perdendo qualquer propriedade privada, né? Nem a habilidade, por exemplo, de plantar, literalmente para a gente ficar dependente desse Estado totalitário, e não está tão distante, viu, pessoal? Eu sei que pode parecer um pouco alarmista o que eu estou falando, mas, por exemplo, na Inglaterra, quem mora em casa e tem um quintal já não pode plantar. Se a pessoa quiser ter uma horta, não pode, proibido pelo governo, entendeu? Daí qual que é a lógica disso, né? Não seria mais ecológico, né? Você não eliminaria um monte de cadeia de produtiva, de, né, transporte, de embalagem, se eu planto na minha própria casa, né, aquilo que eu vou consumir, mas não, é proibido, né? Então, disso vai, né, por exemplo, a Holanda, que é um dos maiores produtores agrícolas, apesar do tamanho pequeno, né, na Europa, está um combate com os agricultores lá, com os pecuaristas, né, estão cada vez mais né, dificultando o crédito
para eles, para os agricultores, né, crédito agrário, estão taxando a produção deles, estão muitas vezes fazendo com que eles entrem em dívida para o quê? Para o governo tomar as terras. Então, né, é uma estratégia para, novamente, deixar as terras cultiváveis sob domínio, né, ou de corporações, de fundos, ou do próprio governo, para que a população, o pequeno empreendedor, o pequeno agricultor não tenha acesso, não consiga produzir e esse produto não chegue ao mercado. Então, assim, você controla o produtor, você também controla o consumidor e é uma estratégia que a gente está vendo aqui no Brasil, né, o combate ao agro, né, como o agro tem sido combatido. E, infelizmente, isso é no mundo, assim, né? Mas né, eu vejo como sinais escatológicos, assim, né? Como um cumprimento profético do que a Bíblia já deixava clara há milênios, assim. É verdade, que a informação ia chegar a todos, né? Inclusive, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta neutra, não. Ela pode ser usada, inclusive, está sendo usada para esse controle, vigilância e até manipulação social. E você que aí está usando, vai cuidar da sua saúde com ela? Então, e nisso, Felipe, eu montei um curso para profissionais da área da saúde em IA na saúde integrativa. Porque nós temos que criar o nosso próprio perfil, eu não posso ficar dependendo desse sistema. Então, o que eu faço? Os meus pacientes que eu atendo online, remoto, eu tenho a minha IA, para eu não depender dessa outra IA, porque o pensamento que está alimentado nela é um pensamento totalmente diferente daquilo que a gente pensa em saúde. Porque, Felipe, quando eu penso na ciência, que o corpo do ser humano ele é formado 96% por hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, são 4 gases. 96% é gás. Gás você não se vê. Gás ninguém nunca viu. É o nosso tempo divino, né? Então, 4% que sobra, que é onde a área da saúde, é onde eu entro com suplemento, com uma vitamina, outro com remédio, né? Mas a parte espiritual, que é os 96%, é a base de controle. E muitas vezes, se a gente for raciocinar, o que esse sistema quer? Ele quer realmente a nossa energia espiritual, porque nos desligando de Deus, fica mais fácil da gente ainda estar mais dentro desse sistema. E aí tem vários processos que vêm acontecendo, vamos dizer que desde anos remotos para trás, mas nós temos, por exemplo, o Clube de Roma, né? Como que ele influenciou desde 1980 e 68, né? Esses cientistas e economistas se reúnem, criam relatórios, influenciam a política global, a saúde, o meio ambiente, a política no geral e a população. E com isso a saúde é totalmente controlada desde muitos anos atrás. E esse clube foi criado assim. Você já leu sobre o Clube de Roma, com certeza. Fala um pouquinho pra gente aí, como que isso vai direcionar, como ele acaba direcionando essas políticas da saúde, incluindo os órgãos, né, que estão ali comandados ali dentro dele. Eu já li no meu canal, tem um canal no YouTube, já li 2 livros deles, né, O Limite do Crescimento e o Destino da Humanidade, né, enfim, livros, li eles em inglês, assim. É isso, o Clube de Roma é o precursor do Fórum Econômico Mundial, né? Mas não é o primeiro dessas organizações, né? Antes do Clube de Roma você já tinha o Bilderberg, né? Antes você tinha a Comissão Trilateral, enfim, é mais um desses que todos, na verdade, você vê os membros, eles são membros de todas essas organizações, né? Muda o nome da organização, mas os membros eles aparecem todas. Mas o Clube de Roma ele foi, vamos dizer, ele cabeceou toda essa narrativa de aquecimento climático, né, e já promovendo questão de redução populacional, né, ele levantou essa falsa bandeira de uma falsa ecologia, né, que então tem que reduzir o consumo, tem que reduzir a qualidade da alimentação, na verdade tem que reduzir a população para salvar o planeta, né, então um dos livros dele está escrito literalmente: o homem é o câncer do planeta, né, então você vê a ideologia de quem promove uma literatura onde fala que o ser humano é o câncer da Terra, né, então completamente anti-humano e obviamente, né, anticristão também, mas é isso, né, essa elite, né, essa elite que quer os recursos naturais só para eles, né, eles avançam
as pesquisas de transhumanismo, né, para você estender a expectativa de vida humana. Aí todo mundo fala, poxa, mas isso é positivo, isso, né, que esse é o papel da medicina. Mas o problema é que não é para todos, ao contrário, é para essa pequena elite, né? A grande parte da população, eles querem que morra rápido, que não se reproduza, e que essas tecnologias de, vamos dizer, extensão de longevidade fiquem só para eles, né? Fique só para a elite. Então é isso, é completamente nefasto, né? Assim, a agenda do Clube de Roma. O problema é que isso acaba sendo propagado, né? Porque tá junto com a ONU, enfim, e entra nas empresas através de ESG, né? As empresas muitas vezes, para ganhar uma certificação, um ISO, acabam cedendo, né? E chega nos governos através de políticas públicas impostas ou pela Organização Mundial de Saúde, né? Que tudo vem da ONU, e está conectado, né? Isso, né, na verdade, é um braço privado, né? Vamos dizer assim, a ONU seria um braço institucional aberto, e essas organizações fazem esse trabalho de forma multilateral pro privado, né? Para as empresas. Então, é isso, é uma agenda, né? Uma agenda que anda junta. Eles promovem, por exemplo, universidades, laboratórios de pesquisa só recebem fundos, recebem verba para pesquisa que eles querem que sejam promovida, né? Então, muitos cientistas acabam tendo um viés também ideológico, político. Né, tem um controle midiático também para controlar a narrativa, como a gente viu, né, durante a pandemia, e como até hoje, né? Tem muita gente que ainda não entendeu o que né, a engenharia social que o mundo inteiro passou, né, por 2 anos, e que até hoje, né, tem gente ainda né, acreditando na narrativa, e é uma carta na manga que eles têm. A qualquer momento eles podem novamente impor isso. Durante a pandemia foi a maior transferência de recursos no mundo, na história, quebraram muita gente, muito empreendedor, muito, né? Então, corporações lucraram muito porque quebraram, né, desde pequenas lojas, restaurantes, né, enfim, basicamente classe média, né, os empreendedores, né, fecharam as portas, e as grandes corporações ligadas a esses grupos, né? Então é isso, tudo em direção ao monopólio, né? Cada vez mais monopolização, né? Tudo indo em direção a esse controle unificado, né? Monolítico, vamos dizer assim, não da economia, da cultura, da ciência, né? Então é isso, por exemplo, né? No livro O Limite do Crescimento, em 70, lá o Paul Ehrlich, que era um cara lá ligado à Royal Society na Inglaterra, tinha uns modelos climáticos já que era completamente, né, falava, em 10 anos o mundo vai acabar, que vai esquentar, e a gente vê que os anos vão passando, toda hora eles, né, lançam uma nova coisa bombástica, assim, né, o Al Gore, por exemplo, o livro dele, no ano 90 o mundo vai acabar. Isso porque eles não falam que a preocupação de quem trabalhava com clima é que seria uma nova era do gelo, uma nova glaciação, não o aquecimento global, né? E como eles viram que os modelos eram insustentáveis, eles até mudaram o termo de aquecimento global para mudança climática, porque eles sabem que o clima muda, isso é da natureza, tem 4 estações, né? Todo ano o clima está mudando, então não fica tão na cara de que os modelos deles estão errados, né? Porque aí eles não falam, é aquecimento global, então falam, não, é mudança climática. E é isso, né? E de novo, a mídia bombardeia, né? A mídia, quando tem algum desastre natural que acontece, né? Que sempre aconteceu, terremoto sempre aconteceu, placa tectônica sempre aconteceu, né? Furacão, sempre aconteceu. E quando tem alguma coisa assim, inclusive agora, agora, né? Mais recente foi um escândalo lá na Inglaterra também, o departamento vamos dizer assim, do clima, né? Eles têm de meteorologia, né? Metro UK, que é da meteorologia, viu que eles estavam usando modelos de estações que estavam fechadas durante décadas. Eles estavam
forjando basicamente medição de aquecimento em estações que nem existiam mais, entendeu? Que estavam fechadas. Então, só para citar, né, para ficar mais claro de como é o que é importante a narrativa para convencer a população, para amedrontar a população, para amedrontar as novas gerações que crescem traumatizadas. Ah, então é o aquecimento. Então, por exemplo, né, citando mais uma vez a Inglaterra, grupo de mulheres que não querem ter filhos. Elas falam assim, não, a gente não vai ter filho para salvar o planeta, né? E aí ela acha que está salvando o planeta, mas na verdade ela está obedecendo esses globalistas que não querem que ela se reproduza, né? Na verdade, vamos reduzir essa população aí e a gente vai ter todos os recursos para nós, né? Vamos ter as terras, a água, os minérios, né? Enfim, é o que estava lá nas pedras guias da Geórgia, que implodiram, né? Há poucos anos, mas que também foi em 83 que levantaram lá, que estava claro, né? Ó, os mandamentos deles, né? O mais aterrador era descer o número populacional do planeta até 500 milhões de pessoas para que ficassem num perpétuo, uma relação estável com a natureza perpetuamente. Então imagina, né? Se a gente tem basicamente 8 bilhões de pessoas, para chegar em 500 milhões você tem que matar 7 bilhões e meio de gente, né? Então, mas essa cabeça, né, a cabeça psicopata, doentia, e demoníaca, na verdade, né? Desse né? povo aí. É um sistema realmente demoníaco, né? E eles utilizaram o que mais drena a energia de qualquer pessoa, que é o medo, né? Então, um grande teste foi feito agora, né? Em poucos anos atrás. O medo levou muita gente pro hospital, que levou muita gente, os profissionais da saúde estavam no medo, passaram essa energia para o paciente, muitos não aguentaram, outros depois correram para uma fila por medo, né? O Espírito Santo muitas vezes falando ali com cada um, não vai, não tem necessidade, mas o medo foi corroendo. E na Bíblia a frase que mais tem é não tenhas medo. Está tudo pronto para a gente utilizar. E por que a população cai nisso? Nós sabemos, por exemplo, Fundação Rockefeller tem a ver com a medicina que é ensinada hoje. No início lá do século XX, a transição da medicina tradicional ali, né, para abordagem farmacológica, mecanicista, né? As universidades moldou toda a universidade, que hoje nós estamos lá estudando, né? Hoje eu sou acadêmica de medicina, depois de anos, né, fui fazer medicina também. E a gente vê que é tudo pronto, e as pessoas não querem pensar, os profissionais, os alunos, eles querem tudo pronto na bandeja, e a indústria vai tomando conta, né? Então eles separam o corpo, a mente, ignora todo o poder da nutrição, da espiritualidade, do estilo de vida, né? E tudo virou diagnóstico, papel, medicação. E aí o paciente pode ter dinheiro, pode ter o que for, a gente viu acontecer agora recente, ontem, né? Você tem condições, você busca o melhor tratamento e, na verdade, não tem a resposta necessária. Que modelo é esse, financiado por esses interesses industriais? Que você, nessas pesquisas, fala um pouquinho aí sobre essa transição dessa medicina tradicional ali, que saiu da medicina natural, das práticas, né, integrativas, vamos dizer, da época, para essa farmacológica, mecanicista, que, na verdade, não cura. O que a medicina cura hoje? Eu quero entender, mesmo estudando, buscando. Ela não cura uma pressão alta, ela não cura uma diabetes, as doenças crônicas. Eu tenho pós-graduação em doenças crônicas. Não cura. Você fica estabilizando o paciente com medicação, controlando, remediando um problema. Então, que objeto foi esse que eles utilizaram para pesquisa? O que foi isso nessa fundação, né, que tanto se fala aí, Fundação Rockefeller? Então, a gente precisa entender da onde que veio, né, a fortuna dos Rockefellers, né? Ele veio de petróleo, então indústria química pesada, né, petroquímica. E aí o John D. Rockefeller era um eugenista, né? O que é eugenia? Eugenia é exatamente essa filosofia de existem só... É a coisa mais racista que existe no mundo, né? Porque fala assim, a gente tem que purificar a raça, a gente tem que acabar com os defeituosos, né? Existem certas linhagens que, vamos dizer, que merecem sobreviver, e ele era um eugenista, então ele promoveu essa substituição, nessa criação da medicina baseada em química, né? Na base, basicamente a medicina
alopática, né? Remédios que vêm basicamente da indústria química, né? Pesada, assim. E é isso, né? Não é à toa que até hoje, né? Novamente, né, por exemplo, né, eles foram a Fundação Rockefeller que começou as pesquisas para a pílula anticoncepcional. Inclusive fizeram testes aqui nos anos 50 no Brasil, né? Porque a pílula é dos anos 60. Mas já começaram a fazer testes aqui no Brasil, né? Pouca gente sabe disso, né? E é isso, né? De novo, qual que é o objetivo final? Se a gente não entender, como você disse, né, que dão medicação que na verdade parece para uma coisa, mas ela cria uma série de efeitos colaterais nocivos, né? Então você cura uma coisa e prejudica outras 10, assim, né? É paliativa, né? Muitas vezes realmente não cura a causa, né? Fica maquiando ali e querem que você, na verdade, vire um consumidor, né? Ao longo dos anos, quanto mais dependente da droga, né, você fique ali, fique tomando por exemplo, estatinas, né? Fique tomando para o resto da vida, assim, e uma ciência, isso que é o problema também, né? Novamente, eu sou, né, eu sou leigo, mas eu leio bastante sobre essas coisas. Por exemplo, né, um caso é a questão do colesterol, né? Colesterol, nosso cérebro precisa de colesterol, né? Toda a produção hormonal é feita com colesterol, né? Então, durante muitos anos, não, combate ao colesterol, né? Quando na verdade o problema é açúcar, por exemplo, né? Açúcar refinado, né? Que super inflamatório, né? Então, é complicado, né? São várias questões, né? Então, assim, medicina natural, né? Medicina que eles falam alternativa, né? Porque não tem o carimbo, a chancela da instituição fundada pelo dinheiro deles, né? Ela manteve, né? Mantém até hoje a humanidade, né? Então você tem muitos. E se você for pensar o princípio ativo, né? De grande parte dos remédios está nas plantas, né? Está nas plantas, está nos minerais, né? O problema é que para isso eles têm que passar pelo laboratório deles, né? Vai ser completamente modificado, né? Refinado então um exemplo fácil, né? É a folha da coca, né? Por exemplo, eu tive lá no Peru, foi a Machu Picchu, ali é milenar, as pessoas mascam, né? A planta, que ela aumenta, né, os glóbulos vermelhos, a absorção de oxigênio, não tem nada alucinógeno, né, não tem nenhum efeito colateral. Agora, você pega isso, você passa, né, refina com um monte de produto químico pesado, vira o quê? Vira cocaína, né, vira uma coisa altamente viciante, uma droga, né, que corrói o organismo, que leva a óbito, né. Então, essa é a forma deles dominarem, né. Tem um livro que eu já li no meu canal, que eu cito constantemente, né, do Bertrand Russell, que era um socialista fabiano, chamado O Impacto da Ciência na Sociedade, onde ele fala bastante a respeito, né, que, por exemplo, a indústria farmacêutica é um braço, vamos dizer, dessa ciência negativa, né, e ele fala que, né, isso, o livro é de 57, se eu não me engano, e ele fala, olha, nós vamos controlar a população através de injeções, de dieta e de leis, entendeu? Então, ele já falava assim, né? Vamos criar uma população dócil. A gente vê, por exemplo, né, cada vez mais a queda de testosterona nos homens, para deixar o quê? Literalmente apático, dócil, né? Assim, não é um homem viril, capaz de lutar, né? É um homem embasbacado, vamos dizer assim, né? É frágil, Isso é né? proporcional, né? Queda do número de esperma, né? No século passado você tem medição aí, você vê cada vez menos, né? As novas gerações com menos capacidade reprodutiva, né? E aí vem de tudo, né? Desde a garrafa PET no plástico tem disruptor endócrino, né? Tudo quanto é aerosol,
né, um monte de perfume, né, de tudo isso que é química que vai, né, são disruptores endócrinos, né, vão tanto para a mulher quanto para o homem, assim, né? Então a gente vê, né, o número de câncer explodindo, o número, né, de osteoporose explodindo, sem falar em doenças mentais, né, questão... Mas é isso, né, doenças autoimunes, coisas que não existiam, né, há pouco tempo atrás, assim, né, todo mundo hoje é alérgico, ninguém pode mais comer nada, sem falar em a indústria alimentícia também, que está completamente ligada, né, a indústria química, né, então você tem os pesticidas, né, agora a comida transgênica, né, então, e Total, no futuro, em breve, o que eles querem é comida completamente sintética mesmo, né, nada é natural, verdade. assim, carne sintética, ovo sintético, né, tudo sintético, feito em laboratório, né, então eles vão vender como a carne do futuro, olha, é a tecnologia, olha que maravilha, né, então, enfim, com marketing, né, as pessoas, talvez tenham pessoas que acreditem, né, falam, olha, que demais, isso é o futuro, né, imagina, vamos para salvar o planeta, porque o pum das vacas está a coisa mais surreal, né, afinal de contas, se não tiver CO2, não tem, a árvore respira CO2, né, CO2 é mais do que necessário na natureza, né? Mas o pum das vaquinhas está causando aquecimento, então, né, não pode comer carne, não pode ter proteína, né? Vamos tacar soja em todo mundo, né? Vamos tacar óleo, esses óleos vegetais que na Segunda Guerra foram criados para ser lubrificante de motor de avião. Vamos tacar esses óleos que chegam nas coronárias e petrificam, né? E todo um monte de gente morrendo aí de ataque cardíaco, não sabe por quê, né? Ah, não é colesterol, não, é um monte de alimentação E outros completamente fatores recentes, negativa, né? né? É E isso. outros fatores recentes que foram aí, né? Acoplados à população, né? Que a população hoje já não é mais a mesma, né? As pessoas hoje não são mais as mesmas. E eu falo nesse livro aqui, do Eu Play da Sua Saúde, que nós estamos sendo envenenados toda hora um pouquinho. E aí você pega o rótulo do produto, ele fala assim, ó, não faz mal, metal tóxico aqui é muito pouco, mas um pouquinho bioacumulativo todo dia e um pouquinho de cada que você consome, que você passa no corpo, tá bom, pessoal, né? As meninas, eu sou da área da estética, e quando eu falo que eu não uso protetor solar, o povo fala, é louca, não tem uma mancha no meu rosto. Quanto mais intoxicado você tá, mais você vai manchar. Né? Então, são visões diferentes, que na verdade são visões simples e claras e lógicas. Que eu não consigo entender, Felipe, né? Eu acredito que você também não, mas eu estou na área da saúde, que estuda, eu fico vendo os profissionais, é um raciocínio muito limitado, porque as coisas são muito claras e elas estão na bandeja. O acesso à informação está aí. E as pessoas não conseguem raciocinar por um limite básico ali, entender, né? Que nós estamos sendo envenenados. Quanto mais sujeira para dentro, metal para dentro, quem é que gosta de sujeira? Bicho, aí é bactéria, fungo, protozoário, vírus, você abre um sistema para que bicho entre. Bicho faz o quê? Mutação celular. Então, por que uma quimioterapia, por exemplo, tem antibiótico dentro dela, tem antirretroviral dentro dela? Por quê? Será que os profissionais da área da saúde não leem uma bula no medicamento como esse? Se tem, é porque tem fatores como esses que levam a essa doença. Bicho adoece, né? Então, por isso que a gente fala dentro da medicina É. integrativa com meus pacientes nas consultas, limpeza do terreno, né? Limpa o corpo, destoxifica, desparasita, e aí sim você faz suplementação. E hoje, a informação também dentro da integrativa, Felipe, é muito contraditória, porque o paciente hoje, eu fico chateada de ver que essa área tão bonita está sendo virou mais um comércio até pior do que a outra. Por quê? Porque ele tem informação da outra, o paciente sai do consultório com mais de 1.000, R$ 2.000 em medicações e suplementações, sabe? Coisa Então, que o paciente vai intoxicar. Eu não o consigo problema é entender o que que, está infelizmente, acontecendo. tem muitos médicos que ganham dinheiro, né, de laboratórios, né, para prescrever os remédios, né, então, né, é chato falar isso, mas também existe uma Eu não corrupção posso nessa falar área, isso. né? Infelizmente, é uma grande realidade. Os congressos que a gente vai, eu como nutricionista, congresso de nutrição, tem
patrocínio das grandes indústrias alimentícias, né? Congresso da área da saúde, patrocínio, os grandes trabalhos são ali de quem está pagando. Né? Então, você que está gostando dessa live, escreve aí, eu escolho acordar. Eu escolho acordar. Se você escolhe acordar, compartilhe, curte essa live, porque o Felipe vai falar um pouquinho aqui para nós qual foi o maior aprendizado que ele teve ao estudar isso até hoje. O que você tira disso tudo assim para a sua vida, para a sua família, né, para a sua evolução, para a sua parte espiritual? Conta para a gente aí, o que te movimenta tanto nisso? Olha, primeiro que Deus criou tudo perfeito, a natureza é perfeita, né? E quando o homem tenta brincar de Deus, sempre vai dar errado, né? Então, isso de forma geral. Agora, eu acho que o que eu mais presto atenção é isso, é saber que, infelizmente, quem está no controle das coisas não tem o nosso interesse, né, em vista. Você pega empresas, você fala, poxa, mas eles não dependem né, dos consumidores, dos clientes, né? Imagina, uma empresa iria fazer algum produto nocivo, né? Então, entender que, infelizmente, a gente tem que estar muito ciente, né, em tudo que você consome, né? Em tudo que você deixa, consome, digo, culturalmente, né, espiritualmente, materialmente, né, o que sabe, esse produto faz bem para mim ou não faz, né, de verdade, né? Então, cuidado com as narrativas que, né, são propagadas, né? Não acredite só porque o âncora do telejornal falou, vá pesquisar, né? A gente tem hoje, né, meios de pesquisar, né, pode demorar um tempinho a mais, mas sabe, é melhor, né, você gastar esse tempinho e saber o que você está consumindo, o que você está trazendo para dentro da sua casa, do que você, né, se deixar levar e depois sofrer as consequências disso. Então, né, tem mais alguns minutos, eu não vou poder me estender muito mais, mas queria deixar esse recado, então, para as pessoas, né? Primeiro, assim, né? Quem quiser conhecer meu material, né? Tem meu site, aqui no meu perfil no Instagram tem o link do meu site, ou mandar uma mensagem para mim no direct, né? Eu explico como vocês recebem em casa. É um material, né, onde coloco muito dessas informações, não só isso, mas também para as crianças, né? Material para estimular a leitura, para tirar as crianças da tela, para estimular a imaginação e a criatividade, e principalmente falar de Deus, né? Que quem não estiver realmente buscando a Deus, né, sendo, vamos dizer, instruído pelo Espírito Santo, que nos leva a toda a verdade, a probabilidade da pessoa ser enganada é muito grande, porque a máquina é muito grande, né, a máquina ataca de todos os lados. Quando eu digo a máquina, junta publicidade né, com o governo, com instituições, as narrativas são muitas. Então, que, né, a pessoa, infelizmente, hoje entenda que nós vivemos uma guerra realmente espiritual, que se traduz em vários outros, né, tipos de guerra e que não nos veem assim como... não querem nosso bem, né? Querem nos destruir. Infelizmente, a verdade é essa. Mas que, né, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem, né, buscar a Deus e buscar a direção de Deus, né, nós temos como tá fora desse sistema de controle, assim. Sim, eu quero agradecer a todos que estão aqui participando. Felipe, eu quero te perguntar se a gente pode deixar essa live salva, tá? Se a gente pode compartilhar ela aqui salva, para quem não conseguiu assistir, compartilhar para outras pessoas, para que elas tenham esse mesmo acesso, né? Eu acho justo a informação que a gente obtém, que você obtém, que eu obtenho, a gente tem que compartilhar aquilo que vai fazer a diferença e trazer para a pessoa, né, uma evolução de uma forma diferente. E é isso aí, gente. Eu quero deixar aqui no final uma declaração da palavra. Felipe, você quer fazer uma declaração para esse povo aqui? Vamos declarar saúde, qualidade de vida. O que você quer declarar para esse povo aqui? Que está aqui com a gente, pessoal? Recebam, hein? Recebam. Eu declaro que Deus é o Deus da história, né?
Deus, ele continua sendo Deus, e sempre foi, sempre vai ser, sempre será, né? E que vocês se abram para conhecer a verdade, né? O caminho e a vida, que é Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, cada vez mais isso é a mensagem mais importante, porque os tempos são ruins e a gente sabe biblicamente que as coisas vão piorar. A verdade é essa. Então, a nossa abençoada esperança é a nossa fé, né, e a nossa comunhão com Deus. Então, desejo que Amém. todos se aproximem, né, e declarem a sua fé, né, e, e dependam, aprendam a depender de Deus e buscar a Deus. Amém? É isso. Amém. Amém. Eu quero dizer para vocês aí, declare que seu corpo é saudável, que sua saúde física, mental, espiritual, que as suas células vibram na melhor frequência de vida, que está tudo alinhado entre o céu e a terra com você, né? Que a palavra realmente diz ali que ali tem tudo sobre saúde, sobre qualidade de vida. Busque informação. Saúde integrativa com propósito. Essa é a verdadeira medicina e é isso que você precisa procurar aí para que você tenha longevidade, qualidade de vida saudável, mente, corpo e espírito. Obrigada, Felipe. Foi um prazer estar aqui com você. Para mim, né, é muito importante a sua participação aqui nesse canal, que eu considero um canal de bênçãos, que aqui a gente leva informação com qualidade para as pessoas. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Felipe. E quem sabe Boa mais na frente nós noite. faremos outra. Posso deixar essa live salva? Pode sim. Então tá aqui, gente. Tá salva. Vocês compartilham, né? E declarem na vida de vocês todos os dias. Amém? Obrigada. Fiquem com Boa Deus. Boa noite, pessoal. noite. Deus abençoe.